Para que fé? O que é fé? Quando falamos em fé, logo nos remete à religião. Porque é na religião que se fala em fé. Você precisa de acreditar em Deus, você tem que ter fé para acreditar em Deus. Você tem que ter fé para acreditar na salvação. Você tem que ter fé para crer em Jesus Cristo. E a própria Bíblia diz o seguinte: aquele que não tem fé não agrada a Deus. E aí vai por aí por dentro. Nós temos muitas passagens sobre fé e tal, que é um dom gratuito de Deus, etc, etc. Aí vem alguns debates e tal. Mas vamos fazer o seguinte: se a gente for olhar pesquisar, no grego, a fé, pistia, né? A pronúncia deve ser essa mesmo, que significa acreditar. Só isso. O que é fé? O que significa a palavra fé? Acreditar. Pronto. Então, se nós trocarmos a palavra fé pela palavra acreditar, aí parece que já não é mais uma religião, sabe? É um caso de prova, uma coisa parecida. Então, olha só, tem uma passagem muito famosa, né? Ela é muito conhecida na Bíblia, que todo mundo usa ela aí quando vai falar sobre fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3, que está dizendo o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem, em Hebreus. Mas aí a gente começa com esse texto, aí a pessoa começa a desenrolar lá as suas ideias, etc. Mas olha, se você pegar agora, trocar a palavra fé por acreditar, ora, acreditar é a certeza de coisas que se esperam. Tá vendo aí? Acreditar é as coisas que se esperam. É a convicção, acreditar é a convicção de fatos que não se veem. Pois, acreditando, os antigos obtiveram um bom testemunho. Acreditando, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Tá vendo? É a mesma coisa eu falar assim: eu tenho fé que vou passar na prova do vestibular. Aí a pessoa assim: nossa, você tem que crer em Deus, né? Você vai fazer sua oração, tal, eu tenho fé nisso, etc. Mas você falar assim: eu acredito que vou passar na prova porque eu estudei e tenho competência para isso. E esse assunto eu domino muito bem. Então eu acredito e tenho certeza. Então tenho fé. Mesma coisa, né? Então, olha só. E aí vem que acreditar, fé, também está ligado ao conhecimento. Por isso que diz assim: sem conhecimento não agradamos a Deus. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, ela não tem nem como se comunicar. Então, a pessoa que não tem fé, não acredita naquilo que está dizendo, então ela não pode se comunicar. Correto? Então, como fomos criados dessa maneira, que acreditamos em Deus, porque de uma religião nós saímos também, a maioria, é claro, né, tem pessoas que não creem em Deus, não tem religião, pode ter vindo de uma religião, mas passou a não mais crer em Deus, ou passou a não acreditar mais da existência de Deus. A mesma coisa, passou a não ter fé naquilo que aprendeu na infância, né, então passou a não acreditar. Aí o que acontece? Eu poderia dizer o seguinte: eu acredito em Deus, mas você prova que Deus existe? Olha, eu não tenho como levar você na casa de Deus, porque Deus não está aqui no nosso planeta. Essa é uma verdade. Deus não está. E às vezes a pessoa comete assim, não digo um erro, né, mas é um hábito de dizer: olha, Deus está aqui conosco. Não, Deus não está aqui conosco. Deus está no céu. Jesus está conosco. Não, Jesus está no santuário, intercedendo por nós. Ele não está aqui. É tanto que ele vai voltar. Ele diz assim, que ele voltará nas nuvens do céu, com os anjos. Então ele não está aqui. Porque se ele estivesse aqui, para que ele voltasse, ele já está aqui. Você concorda comigo? Então, a gente fala assim: nossa, tenha fé porque Jesus vai te acompanhar em teus negócios. Essa é uma maneira de falar, mas ele não vai acompanhar você. Você pode acreditar que o Espírito Santo, que o Deus, com seu amor, com seu poder, ele acompanha espiritualmente nessa jornada nossa aí, mas a presença dele não está. Então não tem como eu mostrar para ninguém, e nem você mostrar para uma pessoa, que Deus existe. Mostrar a pessoa dele. Vou levar agora lá na casa de Deus, vou falar com Deus, e ele vai falar com você, você vai passar a acreditar nele, vai passar a ter fé nele, sabe? Então isso aí descarta.
Então nós temos que, para as pessoas que não creem, né, em Deus e tal, justamente por isso, por conta da palavra, da maneira de dizer, é que a pessoa perdeu a crença, que a pessoa perdeu a fé, certo? Então a fé é totalmente diferente. Se nós começarmos a usar a palavra fé em acreditar, é diferente. Ó, eu vou mostrar para você duas experiências aqui interessantes, sabe? Bem interessante. Aí eu vou argumentar com você e você vai começar a entender o raciocínio e aonde eu quero chegar, ok? Então vamos à primeira experiência. Com essa experiência e a outra, eu quero lhe mostrar ou tentar explicar o verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, de uma maneira bem prática. Então olha só, aqui dentro você está vendo que tem água nesse vidro, certo? Está balançando, que é água. Bom, pode acreditar que é água, tá? Pode acreditar que é água, não é outra solução química não, é água. Olha, e eu vou dizer para você também que aqui dentro tem bolinhas de silicone. Você sabe que o silicone branquinho, ele tem a mesma cor da água. Então é por isso que você não enxerga as bolinhas. Pronto, eu poderia falar assim, bom, aqui dentro tem bolinhas de silicone, pronto, e guardar o vidro, e eu vou começar a falar para você, você sabe que aquelas bolinhas de silicone, por que você não vê? Aí você fala assim, mas rapaz, e como é que tem bolinha de silicone se você nem me mostrou que tem bolinha de silicone? Mas eu vou te mostrar as bolinhas de silicone que tem aqui dentro. Porque no verso 3 ele fala assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então aqui, ó, o invisível aqui, ele vai aparecer, porque são as bolinhas que você não vê, mas elas passam agora a ser enxergada, ser vista por você quando eu tiro ela da água, tá? Olha só. Olha as bolinhas aqui, opa, caiu um bocado aí, olha aí, ó. Você tá vendo aí? As bolinhas, eu vou voltar as bolinhas para a água, ó. Isso, ó. Você já não vê mais as bolinhas aqui dentro, elas estão aqui, ó. Certo? Não tem como você enxergar as bolinhas. Elas estão aqui. Ó, elas já existem, as bolinhas existem, você não vê. Mas quando eu tiro da água, elas passam a ser vistas pelos nossos olhos. Eu vou, para eu concluir e explicar bem sobre esse verso e o que eu quero dizer, eu vou te mostrar uma outra experiência também para dar uma explicação melhor, ok? Bom, eu tenho em minhas mãos um controle remoto de TV. Na frente do controle remoto, todos esses controles remotos de equipamentos eletrônicos têm um fototransistor que emite os raios infravermelhos através desse fototransistor. E lá no equipamento, no receptor, também tem um fotoreceptor para decodificar toda a sua forma de onda, né, a frequência que vai no infravermelho lá para corresponder a cada comando aqui do controle remoto. Aí é o seguinte, aí eu falo para você, então aqui dentro, quando eu aperto qualquer tecla dessa, o infravermelho ele começa a acender, piscar, levando informação para a TV. Os nossos olhos, eles não veem essa luz infravermelho, como você já tem conhecimento disso, viu em filmes, eles colocam um óculos para ver o infravermelho, a pessoa enxergar à noite, etc. Tá? Então, talvez você já até conheça essa experiência, já fez isso em casa. Para você enxergar o infravermelho do controle remoto é necessário uma câmera, como você está vendo aí agora, está sendo filmado. Então, se eu apertar aqui uma tecla, você vai ver vamos dizer assim, uma luz, né, que é o infravermelho, piscando enquanto eu seguro a tecla, certo? Então, olha só, vou apertar aqui, olha lá, certo? Aproximar aqui, ó, você vê que está piscando. É claro que você fazendo isso com a câmera ou o seu celular, você vai perceber essa luzinha aí piscando, certo? Ó, eu tirei o dedo, parou de piscar, ela acendeu, aí piscou também, aí, ó, de novo, certo? Então, você pode fazer isso em casa que você não vê olho nu, você não vê o infravermelho, só através de uma lente de câmera, porque ele vai fazer uma conversão aí, e aí muda a frequência para aí os nossos olhos podem ver perfeitamente. Então, voltando o verso, pela fé ou por acreditar, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, certo? Aqui você começou a ver algo diferente, que os seus olhos não veem normalmente, né? Vamos dizer assim, as bolinhas de silicone na água você não conseguiu enxergar e definir a circunferência das bolas. A olho nu você não consegue enxergar o infravermelho e assim outras coisas também, inclusive a audição, o som, ultrassônico, né, o apitozinho de cachorro, né, o apito bem fininho que a gente não ouve, mas o cachorro ouve, enfim. Os nossos olhos, eles já foram formados e criados por Deus de maneira que o filtro que tem em nossos olhos,
foi feito exatamente o suficiente para podermos viver confortavelmente. Porque se os nossos ouvidos não tivessem um filtro exclusivo, específico para nós ouvirmos apenas aquilo que é necessário, ficaríamos loucos. Ao nosso redor, ao redor do seu lar, aí na sua casa, onde você estiver, aí está passando pela sua cabeça, passando em sua volta, frequências de imagens. Como você está vendo essa imagem aí também. Só que você só pode ver as imagens que estão passando em sua volta, se você tiver um receptor próprio para você codificar a frequência dessas imagens e passar a enxergar essas imagens. Da mesma maneira, o áudio, o som. Então, existem trilhões de tipos de sons em nossa volta que nós não ouvimos porque, louvado seja Deus, porque Ele fez o ouvido de maneira que o filtro só passa a ouvir aquela frequência determinada para podermos viver confortavelmente e entender. Certo? Então, quando lá em Hebreus fala que pela fé, por acreditarmos que nós temos um conhecimento, que o universo foi formado pela palavra de Deus, é porque, olha, quanto mais você se aprofunda na ciência, como muitos que não criam em Deus, que eram ateus, passaram a crer em Deus através da ciência, porque olha, a organização é tremenda do universo. O nosso planeta Terra, ele gira numa velocidade muito correta, ela não muda nem de dia nem de noite, não altera essa velocidade do nosso planeta. Nós vamos ter o calendário do ano, dia e noite, né? Então nós temos a hora, tal, tudo certinho. Desde quando eu e você nascemos, e desde o planeta Terra está funcionando, está com essa rotação, não parou. É uma inteligência por trás disso aí. Então, por acreditar, por ver através da própria ciência, essa organização tremenda, né? Cores, animais, odores, né, o perfume de flores diferentes um da outra. Então, é através dessa prova que eu tenho na minha frente que eu creio na existência de Deus. Eu não vejo Deus porque Ele não está aqui, como eu falei, Ele não está aqui comigo. Mas Ele prometeu de estar um dia conosco aqui. Então, eu creio porque, pela natureza, né, e se você for olhar e estudar o corpo humano, a perfeição do corpo humano, tudo certinho, uma inteligência por trás que chama-se Deus, que fez tudo isso. Então, por acreditar, pelo conhecimento que eu tenho das coisas desse mundo, do que eu vejo e daquilo que eu não vejo através da própria ciência, porque eu te mostrei isso aqui é ciência, isso aqui é tecnologia. Isso já existia. Antes da criação do homem, o infravermelho já existia. O homem veio descobrir depois. Mas Deus já tinha criado. E assim eu tenho outros vídeos na frente aí, e vamos entrar um pouco nessa área, para você ver mais e realmente começar a enxergar Deus através de tudo isso daí. Entendeu? Então, olha só. Aí que eles falam aí que foi pela fé, por acreditar, por entender, né, pelo conhecimento, Deus formou tudo aí. Certo? Aí o que é invisível aos nossos olhos, você agora passa a enxergar. Porque você tem agora recursos e meios de enxergar isso aí. Né, por experiências simples que nós temos em nossa volta. Então, eu quero que você entenda que a palavra fé, ela não é voltada exclusivamente para a religião. A fé é acreditar em tudo que você faz no mundo, na vida, na sua vida, na vida cotidiana sua, está a palavra acreditar, que é a palavra fé. Então, quando você acredita naquilo que vai fazer, é a mesma coisa que fazer, eu tenho fé naquilo que eu vou fazer. É igual me falaram uma vez, rapaz, vamos embora que vai dar para chegar lá. Assim, rapaz, mas a gasolina está pouca. Rapaz, tenha fé, rapaz, vamos embora. Assim, rapaz, eu tenho fé, eu não tenho a gasolina para chegar até lá. Então é a diferença disso aí, eu creio nisso daqui e tal. Né? Então eu acredito que é isso que eu sei, que pelo eu conheço meu carro, ele vai acabar a gasolina daqui uns 3, 4 quilômetros. Então não adianta eu ter fé, assim, a fé na ligação espiritual, né, acreditar em Deus, no milagre que vai fazer. Isso aí é fora, inclusive, do contexto da própria criação de Deus. Mas existe alguns testemunhos, não, você não tinha, o carro andou sem gasolina, existe vários depoimentos aí, mas não sei. Bom, tudo bem, vamos isso aí para outro assunto. Agora, a ideia é justamente essa que eu quero lhe mostrar, estou lhe mostrando que tudo hoje nesse mundo se prova. Prova a existência de Deus através da ciência. Através da ciência prova a existência de Deus, sim. Porque é muito perfeito, gente, é espetacular. Todos os detalhes, se você for estudar, pode ver aí com um biólogo, vai estudar uma folha, quando vai mergulhar naquela folha, um universo, um mundo que tem dentro de uma folha. E assim outras coisas. Então, isso é prova de uma inteligência absoluta, suprema, para ter criado aquilo ali. Aqui não foi o acaso, sabe? E eu e você também, a nossa existência é fabulosa.
E o cérebro, que a própria ciência não tem muita coisa que não entende, não sabe explicar, mas ali dentro tem Deus. O que eu falo? O que é Deus que eu falo? Ali tem a tecnologia de Deus, a tecnologia, sabe? Então, aqui, olha, eu vou mostrar para você, abrindo aqui a palavra de Deus, a Bíblia, né? Mas antes eu quero falar o seguinte, só um detalhezinho aqui, ó. Na retina, nos nossos olhos, encontra-se cerca de 120 milhões de células. Pode pesquisar. Na retina, vou repetir, na retina encontra-se cerca de 120 milhões de células especializadas na detecção das cores e da intensidade de luz, né? Então, você viu a intensidade de luz, as cores da bolinha de silicone com a água incolor, misturar você não define. Então, nós temos a capacidade, e é porque são 120 milhões de células. Agora você imagina, se nós tivéssemos algo diferente aí para enxergar essas definições, o que nós poderíamos ver em nossa volta, né? Olha só, outro detalhe aqui, que eu gostaria que você visse uma prova de que os nossos olhos, ele tem filtros específicos já criados por Deus, né? E que Deus pode perfeitamente, a qualquer momento, mexer nesse filtro, um desses filtros, para enxergarmos frequências diferentes, entendeu? Olha aqui que bacana. Vamos abra a sua Bíblia aí, né? Em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Eu acho que você já conhece essa passagem também. Ela é bem conhecida aí nos sermões, né? Ó, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, da pessoa que estava lá do lado de Eliseu, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço não estava vendo aquilo, Eliseu estava vendo perfeitamente. E pediu para Deus abrir os olhos do moço, porque o moço estava apavorado. Senhor, nós estamos perdidos, vamos morrer, porque olha aí, o inimigo está aqui, vai nos destruir. Aí Eliseu, calma rapaz, nós não estamos sozinhos não. Tem os anjos de Deus, os soldados de Deus estão conosco. Ele pode confundir todos eles ali, ó, e a gente sai tranquilamente. E é o que aconteceu, né? Então, você já conhece essa passagem. Aí o que Deus fez? Mexeu no filtro, um dos filtros, eu não sei se um ou mais filtros dos olhos daquele moço que estava com Eliseu. Ele passou a enxergar da mesma maneira quando eu tirei as bolinhas da água que você não estava vendo. Quando eu levantei as bolinhas, você passou a ver as bolinhas. E chegou nas minhas mãos e elas foram caindo de volta para a água e chegou um ponto que elas sumiram. Elas estavam presentes, você não estava vendo. Como os anjos do Senhor, os soldados que estavam junto com Eliseu, estavam ali presentes todo o tempo, mas o moço não estava enxergando, sabe? Então ele estava apavorado. Aí você vê a diferença. Então isso, Deus mexeu nos olhos do moço, correto? Então, aí ele fala assim, o conceito de fé, né? Coisa que não se vê, mas existe e se prova, né? Ó, a escolha de acreditar ou não é de cada pessoa. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Então, eu acreditar ou não vai depender de cada um. Ó, você crê? É a mesma coisa de eu falar para você assim, ó, você perguntar, você não crê nisso, naquilo outro, tá bom. É a mesma coisa, você crê que existiu Dom Pedro I? Tem as provas, não, você prova isso aí, você crê, você acredita. É porque falam por aí, você está vendo, estão te falando. O Mar traz a prova da existência dele através do DNA, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito dele, tudinho que trouxe da sua vida para você ver, para te mostrar. Então você começa a apertar, começa a falar, isso eu creio ou não creio, depende de cada um. Mas existem as provas, existem as evidências, né, de que aquilo ali existe, daquilo que aquilo existiu e do que existe também em nossa volta, como eu te mostrei há pouco aqui. Então aconteceu lá em Eliseu. Só que agora é o seguinte, nós temos uma passagem também interessante no livro Verdade sobre os Anjos, no capítulo 2, na página 19. Fala assim, ó, vocês não estão sozinhos, está escrito, na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se as cortinas ou mexer nos filtros dos olhos, vocês observariam, ouviriam, né? Enxergariam os anjos do céu lutando do lado de vocês. Ellen G. White.
Repetindo, a verdade sobre os anjos, capítulo 2, página 19. Está vendo? Ela mesma falando aí, porque ela está inspirada, conhece, tem todo esse conhecimento também, como nós podemos ter esses conhecimentos, inclusive científicos, hoje, muito simples de entender, por causa das provas que a gente, por conta das provas que nós temos em mãos, como eu mostrei há pouco aí, existe, eu poderia te mostrar centenas de coisas aqui através da eletrônica, tanta coisa assim fantástica, mas o tempo é pouco, né? O vídeo fica muito grande. Mas aí, veja bem, ela fala assim, os anjos lutando. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos, o filtro mudar, veríamos anjos em nossa volta. Na rua, enquanto nós estamos andando, nós não vemos, esses anjos estão andando, maquinando mal contra as pessoas, mas também tem os anjos de Deus nos protegendo, nos livrando de tudo isso aí. É uma batalha terrível do invisível. É a mesma coisa de você colocar óculos especiais, você começa a ver frequências diferentes, raios, luzes diferentes, você ficaria maluco, não consegue viver dessa maneira, enxergando e vendo e sentindo e ouvindo tudo que se há ao nosso redor. Frequências de todo tipo de rádio, emissoras de TV, emissoras de rádio, FM, AM, as frequências de rádio amadores, as frequências de comunicação de aviões, enfim, nós ficaríamos doidos, porque nós não suportaríamos. E tem tudo ao nosso lado, tudo existe, tudo está ali do nosso lado, tudo está em nossa visão, só que não percebemos. Entende? Existe isso daí, a prova científica do que existe. E ninguém pode ter mais, não acredito nisso, não. Está aí. E a mesma coisa que eu te mostrei, a própria Bíblia mostra evidências de que os nossos olhos eles são limitados para determinadas coisas. E aqui está bem explicado sobre isso. E tem outras passagens também que não vai dar para a gente ver agora. Mas, olha só, fé é exclusivamente acreditar. E a gente prova através da ciência, né, da própria vida nossa, do dia a dia, das coisas que nós estamos vendo, fora do mundo invisível que existe ao nosso lado. Então tudo se prova. A existência de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso, que nos criou com o propósito de darmos a vida eterna, levarmos a salvação. Trazer a salvação para nós através de Jesus Cristo. Então, isso daí eu acredito, eu creio nisso, porque tudo é provado. E Deus está lá no lugar dele, está lá na galáxia dele, lá, entendeu? Os anjos e tudo, e outros estão aqui conosco também. Então, bendito seja o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que Deus continue abençoando você ricamente, abrindo os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento, para continuar acreditando nas belezas. É a fé, essa é a verdadeira fé, acreditar e ter conhecimento pleno na palavra de Deus. Amém.